se assentar. O Natal, todo ano nós caprichamos para celebrá-lo, seja em nossas casas, seja em nossas igrejas. E talvez, a cada ano, nós façamos as mesmas coisas. Mas precisamos entender, contudo, que o Natal, o evento do Natal, o acontecimento do Natal de Jesus, aquele especial evento na vida do povo de Israel, é uma revolução. Não é algo comum, é algo incomum. Penso que esse sentimento deve estar presente em nós, para que nós não leamos os textos bíblicos, contando a história, ou entoemos hinos congregacionais, individuais, ou corais, ou orquestrais, porque é a estação do Natal. Precisamos sempre pensar no projeto de Deus e o modo como Ele fez. Por isso escolhi um texto muito aparentemente estranho para ler nesse momento. Eu vou lê-lo e tirar breves conclusões à luz do introito que lhes ofereci. Isaías 45, versos 1 a 7. E talvez, ao ouvi-lo, você se pergunte: o que é que isso tem a ver com o Natal? Vamos lá? Eu agora reproduzo as palavras que o Deus Eterno me mandou dizer sobre o rei Ciro, encarregado de libertar o povo de Israel. Ciro, eu lhe concedo todo o poder de que precisa para conquistar nações, derrotar exércitos, entrar na cidade sem dificuldade. Conte comigo, pois estarei à sua frente, abrindo estradas belamente, derrubando muros fortemente e destravando fechaduras facilmente, para permitir a sua entrada. Serão seus tesouros que nunca viu e dinheiro que nunca recebeu. Assim, você reconhecerá que eu sou o Deus Eterno, que o conhece pelo nome, sim, pelo amor que tenho por Jacó, também chamado de Israel. Estou chamando você para uma missão. Embora você não me veja como um desconhecido, digo qual é o seu nome: Ciro, e lhe dou um sobrenome: escolhido. Eu sou o Deus Eterno, o único. Não há outro Deus de verdade além de mim. Eu o protejo, embora você não me reconheça. Assim, todas as pessoas da terra, de norte a sul, de leste a oeste, entenderão que não há outro Deus, porque eu sou o Deus Eterno, o único que existe. Eu faço que haja luz, eu permito que as trevas surjam, eu promovo a paz, eu permito os conflitos, eu, o Deus Eterno, eu dirijo o universo. O contexto desta profecia isaiana é muito conhecido. O povo de Israel estava no exílio. O povo de Israel não estava morando em Judá ou Benjamim, que eram as duas tribos que sobraram. O povo de Israel estava no exílio. Quem o libertaria? Em Israel ficaram as pessoas sem capacidade de estudo, liderança, internamente não havia nenhuma possibilidade. E belicamente, militarmente, não havia nenhuma chance de Israel se libertar. Conquanto houvesse uma promessa que seria liberto, mas quem o libertaria?
Então Deus, que não cabe nas nossas caixinhas, escolheu um rei déspota, um rei que não cria no Deus eterno, um rei que não foi marcado apenas por conquistas, mas marcado também por outras terríveis características. E Deus chama esse rei de nome Ciro e diz: você é o meu ungido, o meu escolhido, você vai ser o pastor de Israel. Eu fico pensando, quando Isaías ouviu isso, ele disse: eu acho que eu estou ficando maluco. Como é que um rei, para nós um facínora, para nós um ditador, para nós um impostor, para nós um mau, para nós um pérfido, como é que ele, tu me dizes, que agora vai libertar o nosso povo? E imagina o povo ouvindo esse sermão. Bem, irmãos, aqui reunidos, quero lhe dizer que está chegando a hora da libertação. Aplausos. O povo ficou em delírio e virado pelas mãos do rei Ciro. Um olhou para o outro, disse: isso não é possível. Primeira lição que dessa história fica evidente para nós: nós tentamos colocar Deus, eu tento colocar Deus dentro de uma caixa. Ele tem que agir segundo a minha lógica, que é boa. Eu até aprendi essa lógica na Bíblia. Mas Deus não cabe na sua caixa, não cabe na minha caixa. Não só ele diz que Ciro é um ungido, um escolhido, um pastor, ele dá a Ciro uma tarefa de grande valor, que era trazer de volta o povo que estava no degredo, no exílio. Deu a ele a tarefa de tornar Jesus, que nasceria, conhecido fora de Israel. Deus não cabe na nossa caixa. Quando Jesus nasce, há um outro evento também fora da caixa, que é a chegada de uns estrangeiros, vindos do Oriente, magos, estudiosos da natureza, do cosmos, são os primeiros a atestar, fora de Israel, que Jesus veio não só para Israel, mas para toda a humanidade. Deus não cabe na sua caixa, na minha caixa, e o Natal é precisamente essa história. E aí você, nós temos que revisar, ouvindo a história do Natal, os nossos conceitos. Se eu pudesse usar uma palavra um pouco irreverente, nós temos que libertar Deus daquela garrafinha que nós o colocamos. Porque o Deus que cabe na nossa garrafinha não promove o Natal de Jesus. Está fora da lógica. A última música coral foi sobre a graça. Um Deus na nossa garrafinha não faz a dádiva da graça para nós. Agora, eu e você temos que pensar, como é que temos aprisionado Deus? E como é que vamos, entre aspas, libertá-lo? Porque Deus escolheu Ciro, porque aquilo era necessário que se fizesse a libertação do povo. Ele escolheu a única pessoa que não podia fazer aquilo, um rei pagão mau. Mas era o único possível, e Deus o convocou para tal. Segunda lição que eu aprendo desse chamado ao rei Ciro é que as coisas impossíveis Deus faz, as possíveis
nos cabem. Quando o anjo vai levar a missão a Maria, ele se recorda do chamado também a Isabel, porque Maria ficou atordoada quando soube que a sua parenta, não sabemos o grau de parentesco rigorosamente, talvez uma tia, ia dar à luz, sendo já uma pessoa fora da época de dar à luz. Ela ficou incrédula. E o anjo lhe disse: Maria, para Deus o impossível não existe. Penso que às vezes nós, eu e você, passamos por situações para as quais não vemos solução. Não há solução. E não há solução mesmo. Como é que Sara podia conceber perto dos 100 anos de idade? Como é que Isabel, não lhe sabemos a idade, mas certamente uma sessentã, podia conceber tendo passado o período da sua fertilidade? É o impossível. Natal é o impossível de Deus. Como nascer sem participação do ser humano masculino na concepção? Isso nós não fazemos. Deus faz. Libertar o povo pelas mãos de um opressor, é isso que Deus faz. Eu fico pensando naquele povo ao ouvir aquela pregação de Isaías. Será que ele entendeu? Será que nós entendemos que Deus faz as coisas impossíveis? Porque para ele o impossível não existe. Essa é a história do Natal, e talvez eu e você estejamos naquelas situações para as quais não vemos solução. E não há solução. Em nós não há solução. Mas o Natal nos mostra que em Cristo e em Deus há solução. Nada lhe é impossível. Basta que coloquemos diante dele. Ele manda Ciro. Talvez nem gostemos, mas ele manda Ciro. E nos liberta. E torna o impossível possível. Os últimos versos que eu li é um dos mais difíceis da Bíblia, não vou me ater a essa dificuldade, quando ele diz: eu faço que haja luz. Estamos de acordo. Eu permito que as trevas surjam. É a história de 2 Coríntios 12, 9, que vocês cantaram agora. Aí, Paulo disse, quando veio o espinho, ele disse: é o mensageiro de Satanás. E quando ele vai crescendo no conhecimento da graça, era na sua vida uma providência de Deus. Eu promovo a paz, estamos de acordo. Eu permito os conflitos, já temos dificuldade. Eu, Deus eterno, dirijo o universo. Muitas vezes nós achamos que está tudo fora do controle em nossas vidas. E às vezes está mesmo. Do nosso controle. Não do controle de Deus. Nem a guerra, esteja onde ela estiver, está fora do controle de Deus. O Natal, portanto, nos traz uma mensagem profunda de esperança. Se eu pudesse definir 2 palavras para o Natal, seria a segunda, esperança, e a primeira, alegria. Quando, mesmo incredulamente, o povo ouve essa mensagem: Ciro, esse é o seu nome, e o seu sobrenome será ungido. Quando o povo compreendeu, o povo bateu palmas, o povo se alegrou, porque a promessa estava se cumprindo. Alegria, alegria, alegria. Alegria por causa da esperança. O Natal, portanto, nos faz esses convites. O Natal me convida
E o Natal lhe convida a tirar Deus de dentro da sua teologia, de dentro da sua filosofia, de dentro da caixa onde ele não está, mas você acha que ele está. O Natal nos convida a continuar confiando que aquelas coisas que para nós em qualquer nível soam como impossíveis de acontecer, Ele faz acontecer. Seja uma gravidez improvável como a de Maria, seja de um portento militar como Ciro, seja como uma dificuldade que chega até as nossas vidas, o impossível, o Natal nos mostra, não existe. Por isso, não podemos banalizar o Natal. O Natal nos diz que Deus está no comando. Imaginemos, e foi lido um trecho aqui, falando daquele Herodes, chamado de o Grande. Ele agora estava no comando. Fazia viver e mandava matar. Matou até seus parentes. Desafiou o prêmio certo e seguro, era a morte. Ele estava no comando. Mas ele não estava no comando. Quem estava e está no comando da vida, no comando da nossa própria vida, é o Deus eterno. Por isso celebramos o Natal. Que no Natal ele está dizendo, eu comando. Eu comando a sua vida. O Natal nos diz, então, vem comandar as nossas vidas. É a oração que eu devo fazer. Vem comandar a minha vida. É a oração que cada um de nós pode fazer. Vem comandar as nossas vidas. Por isso, o Natal não é uma data qualquer. É uma revolução. É uma utopia que se tornou possível. É uma impossibilidade que aconteceu. É uma mensagem para todos os momentos da nossa vida. O Natal é para nos lembrar quem Deus é. Ouso dizer que o Espírito Santo inspirou os evangelistas Mateus e Lucas, que contam a história do Natal, não para homenagear Jesus, mas para dizer, o que eu fiz no Natal, eu faço na vida de cada um. Um recurso, Natal é um recurso que Deus nos dá. Assim como a ceia do Salvador é um recurso que Ele nos dá. Para que nós nos lembremos, na ceia, que Ele é o nosso Salvador. Sempre gosto de dizer que nós vamos ouvindo muitas vozes, umas verdadeiras, outras mentirosas, e tendemos a achar que elas são definitivas. A doença, o desemprego, a decepção, a depressão, são realidades terríveis, mas não são definitivas. O Natal abre de novo a história diante de nós. Quando recordamos, nós vemos quem Jesus é. Então eu penso que por essa mesma razão, Ele nos legou a ceia do Salvador. Para que todas as vezes que nós dela participemos, nós compreendamos que Deus não cabe na nossa caixinha. Que para Deus o impossível simplesmente é impossível para nós, mas não para Ele. Para nos lembrarmos
quando tomamos a ceia do Salvador, que Ele está no controle, no comando, na soberania das nossas próprias vidas. É com esse sentimento que vamos tomar nessa hora a ceia do Senhor. Há alguém que, querendo participar, não recebeu os elementos? Levantem, por favor, as suas mãos, que nossos diáconos farão chegar até você esses elementos. Primeira ceia, primeiro Natal, se encontram. Naquela primeira ceia, os olhares, os sentimentos, os pensamentos eram de que perdemos. O nosso Salvador vai morrer. A nossa esperança acabou. A luz apagou. Esperamos em vão. Durante alguns anos convivemos com o Salvador, mas agora ele está partindo, um derrotado. O que será feito na nossa vida? Então Jesus diz: todas as vezes em que vocês se reunirem, celebrem a minha ceia. Aí vão se lembrar: quem sou eu? Então serem todos de novo alimentados pela alegria e pela esperança, porque Jesus nasceu, morreu em nosso lugar, mas está vivo. Esse foi o contexto daquela primeira celebração. Esse é o contexto, então, da nossa celebração. Por isso, primeiramente, peguemos o pão. Pão que simboliza, assim nós cremos, como batistas, a morte que não foi o fim, mas o começo de uma nova era, a era de Jesus, a era cristã, da qual nós fazemos parte. Esse pão tão simples, tão pequeno, uma porçãozinha reunida de trigo, água e sal, é um símbolo de que aquele que morreu por nós para nos salvar está vivo. Tomemos então do pão. Tendo Jesus e os seus apóstolos comido daquele pão, ele agradeceu, disse: agora eu quero que vocês tomem do cálice. Ao mesmo tempo é o sangue que da cruz vai ser derramado sobre o chão. Mas ao mesmo tempo simboliza a alegria. Porque a história do Natal, ela começa em Belém, passa por muitas outras cidades, e ela termina, a história terrena de Jesus termina, quando ele diz aos seus discípulos: eu estou partindo ao reencontro do meu Pai, vão e façam discípulos, meus discípulos, em toda a terra, onde quer que estejam as pessoas que não me conhecem, para que me conheçam, experimentem o meu amor. Vão e façam discípulos. Todas as vezes que beberem vocês desse cálice, vão se lembrar que eu estou no comando da sua vida. Tomemos do cálice.
Em pé, então, vamos cantar esse convite à esperança, essa reafirmação da certeza do grande poder de Deus sobre as nossas vidas. É simples, meu irmão, minha irmã. Quem está no comando? A doença? A preocupação? A guerra? Quem está no comando é aquele que, desde Gênesis capítulo 3, nos promete o Salvador que chegou. Nós então celebramos esse nascimento, uma história que termina quando ele diz: evangelizem, vão, para que todos sejam meus discípulos. Desde o canto dos anjos até agora, essa é a nossa missão, que dá sentido, é a missão à nossa vida. Cantemos então.